já estamos aí em alguns eventos juntos, né? Estamos ficando craque já. Tá Bebeto Romário, né? Eu Nossa, sei. isso, né? Pô, vamos entrosando. Estamos ficando entrosados já. Desse jeito. E aí, assim, enquanto chega mais algumas pessoas, Daniel, só para a gente fazer uma introdução para quem já está aqui com a gente, nós vamos. Então, eu queria que você me complementasse, se é isso mesmo. Nós, não dá para dar um treinamento aqui, né? Nossa live aqui é totalmente limitada, mas nosso foco aqui é fazer um bate-papo, tentando atingir produtores, falando um pouco sobre aditivos em dieta, onde eu me programei para conversar um pouquinho. Então vou anotando para não esquecer as perguntas aqui, hein? Um assunto que nós vamos tratar, mineral orgânico, né? Entender esse conceito, né? Um conceito um pouco diferente aí, se é mineral não era para ser orgânico, mas o que significa isso para os leigos aí, né? Você vai falar um pouquinho disso aí para a gente. Eu queria falar um pouquinho também sobre, eu vou chamar ureia de absorção lenta, né? Ureia protegida. Uhum. O nome do produto de vocês é PECGen. Como é que é o nome? Optigen. Optigen, isso. Isso. Optigen. Então, sobre ureia protegida, que eu acho que nós estamos num momento oportuno aí de redução de custos, né? Queria entender um pouco das vantagens sobre esse assunto também. Queria falar com você um pouco sobre micotoxinas Uhum. e os aditivos, de uma forma geral, como é que funciona isso, diferença do aditivo para o outro, né? Legal. Então, sobre micotoxinas, tem algumas perguntas para te fazer dentro desse contexto. Dentro do assunto mineral orgânico, eu queria que você explanasse para o pessoal também um pouquinho sobre as diferenças entre os tais, esse tal mineral. Gente, eu vou falar assim, vou tratar aqui como, vou te fazer as perguntas, conduzir de uma forma como leigo aqui, né, me colocando no lugar do produtor, então vou estar conduzindo o nosso Uhum. bate-papo dessa forma. E aí, assim, fazendo algumas perguntas que a gente tem visto aí que geram dúvidas junto aos produtores, né? E uma delas seria em relação à grande diferença de preços de sal mineral no campo, né? De mineral e núcleo, de uma forma geral, né? A gente tem isso aí, vê isso aí, chega da variação aí de se eu pegar do maior para o menor, tem. Acho que embaixo nós já temos Ah, uma. Agora está me ouvindo? Voltou aí? voltou. Então, assim, a gente. Então, assim, acho que só dentro desse contexto aqui, nós já fizemos, nós conversamos com técnicos aí, já umas 4 horas, né, que nós vamos ter uma hora para falar, nós vamos buscar ser o mais sucinto possível, Claro. mas trazer e esclarecendo dúvidas para os produtores. Queria agradecer aí todo mundo que acompanha a gente nessas lives aqui no Instagram. É um trabalho, aqui no Instagram, é um trabalho que a gente tem feito para pensando em é, trazer conhecimento dos produtores em parceria com empresas que são especialistas nas mais diversas áreas. A gente brinca que nós somos meio que clínico geral, lutador de MMA, né? Mas a gente sempre entende que é bem-vinda aí a opinião dos especialistas da área. E para a gente começar, então, nosso tempo é limitado, queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouco aí da sua experiência com essa parte dos aditivos, da experiência sua com nutrição e tal. Como é que você parar aqui? Fala de você, que o pessoal te conhecesse. Ah, não, beleza. Tá me ouvindo bem, Ronaldo? Eu te ouço muito bem. Ah, beleza. Não, tá jóia. A sua imagem para mim que tá um pouquinho torta aqui, eu não sei se é aqui ou é aí. Mas vamos lá, eu entendi o que você falou tudo aqui.
Bom, meu nome é Daniel Navarro Lobato, né? E natural de Barbacena. Eu fiz zootecnia e mestrado lá em Viçosa, em produção animal. E aí, assim que eu formei, eu trabalhei no projeto Educampo, como lá na Central, e de processamento de dados, e depois vim para a Altec, que é uma multinacional, uma empresa americana, né, que está presente em quase 130 países, e o foco dela é exatamente buscar soluções naturais para melhorar a saúde e o desempenho dos animais, né? Então, já vamos para quase 9 anos aí que eu estou na Altec nessa mesma função. Beleza. Bom, pessoal, os parceiros aí do Daniel estiverem assistindo essa live com a gente, puderem deixar o contato aí para o pessoal esclarecer dúvidas, vai ajudar bastante aí, né? Eu vi o pessoal comentando aqui, só que parece que estão com dificuldade de visualização ou está com o áudio, será que está baixo? No meu caso, agora é só visualização mesmo. Você está me ouvindo muito bem? Eu estou te ouvindo bem. Entendi. Só a imagem que está ruim. A imagem tá fosco, tá. Qual seria a limitação? Tá ok agora? Isso. Não, Que eu beleza. até te mandei a imagem aí de como que tá, para você ver depois. Ah, tá. Não, beleza. Eu até vou depois. é, a Silvia trabalha com a gente, pessoal, comentou aí agora. Ela diz que está pixelizada. Mas eu não sei. Pelo que eu estou entendendo, é coisa ruim, mas o nome é bonito, né? Não é para ser uma coisa ruim, não. É. Mas eu acho assim, eu vou contribuir um pouco com vocês com beleza, né? Então, assim, acho que vamos deixar o Daniel contribuir com informação, né? Eu vou falando as bobagens aqui, o Daniel vai falando as coisas sérias. Não tenho essa. Para as próximas, eu prometo um celular que tem uma câmera frontal melhor. Sem problema. Daniel, a gente, né, o compromisso nosso aqui seria com produtores, técnicos, pessoal do setor aí que está buscando informações aí dentro dessa pauta que a gente nos comprometeu a trabalhar hoje, aditivos em dieta. Então, eu queria que você começasse conversando com a gente aí, trazendo um pouco da sua experiência para a gente, das diferenças entre minerais, né? Essa questão, tanto abordando um pouco sobre o conceito do mineral orgânico e a diferença entre minerais. Eu tenho alguns minerais com valores, assim, eu tenho alguns minerais mais profissionalizados, que vêm não só com o valor do produto, mas também com toda a prestação de serviço. E eu tenho um grupo combate. Qual que é a diferença nas fontes? O que tem de diferença entre esses produtos que fazem com que o preço tenha aí valor significativamente diferente? Fala um pouco disso aí pra gente. Bacana. Ronaldo, se você me permitir, eu queria até fazer uma breve introdução, assim, só para a gente colocar todo mundo, às vezes, na mesma página. Porque, assim, o que são esses aditivos nutricionais, né? Assim, se a gente for parar para pensar na prática, de uma maneira bem simples, nada mais é do que ingredientes de uso muito pequeno, vamos falar assim, que a gente usa pouquinha coisa na dieta, que vão trazer alguns benefícios, seja para conservação, para melhoria da qualidade, produtos que vêm para melhorar, né? Aquele conceito de gasolina aditivada que faz o carro render mais, pode ser bem usado quando a gente está trabalhando
na questão de aditivos para nutrição animal também, tá? Então, quando a gente fala de minerais, é óbvio que o mineral ele é um ingrediente obrigatório, né? Ou seja, não tem como a gente produzir leite sem ter macro e microminerais. Não vou enrolar, até peço desculpa o pessoal aí, então, o trauma aqui, né, no uso da tecnologia. Mas como veterinário, nós não somos muito craques nisso, não. Vamos. Nós interrompemos a sua fala, você estava no meio de uma introdução sobre a diferença entre os minerais, você queria fazer uma introdução em relação a isso. Eu queria que você retomasse, fazendo um favor, o raciocínio aí, para a gente manter todo mundo. Vai lá. Legal. Então, gente, assim, ó, retomando aí, os aditivos eles vêm para ajudar de alguma maneira a você extrair algo a mais da dieta atual. Ou seja, é conseguir ir além daquilo que você está tendo de resultado hoje, né? E quando a gente fala especificamente dos minerais, o mineral orgânico ele é considerado um aditivo, né? Porque originalmente ou tradicionalmente ele é usado de uma maneira adicional, ou seja, existe uma dieta que os animais estão comendo lá com um núcleo e aí se adiciona o mineral na dieta. O que vem sendo mais discutido agora é que mineral, na realidade, ele não é um aditivo, ele é um ingrediente, né? Sem querer fazer confusão na cabeça de todo mundo, mas é porque todos os animais precisam de cobre, zinco, manganês, selênio, cálcio, fósforo e assim por diante, né? E a indústria tem nas mãos a tecnologia para transformar em orgânico, igual você estava falando, se é mineral, né? Não é orgânico, para tentar imitar o que a natureza faz. Ou seja, nós estamos vendo aqui atrás aqui, o pasto, ou seja, quando a gente fala de adubar a pastagem, de fornecer nutriente para a planta, ou para silagem, ou para cana, o que quer que seja, a gente está sempre fornecendo mineral na forma inorgânica, não é isso? Só que quando a planta absorve isso, ela incorpora esses minerais na estrutura dela. E isso faz com que nós, ou os animais, quem quer que vai consumir esse alimento, aproveite de uma maneira muito mais eficaz do que se ingerisse um mineral na forma inorgânica. O que é a brincadeira que eu costumo fazer? A gente que mexe com leite aí, né? Imagina que a pessoa foi ao médico e está com problema de osteoporose, o médico indicou, não, precisa consumir mais cálcio, né? E aí ele manda passar lá na loja agropecuária, comprar um saco de calcário e jogar em cima do jantar, do almoço? Não é. Por quê? Porque a biodisponibilidade desse mineral ela é muito ruim, tá? Então a gente precisa, a gente e os próprios animais precisam consumir algo que tenha uma absorção grande, ou que a gente chama de biodisponibilidade, tá? Então, por isso que a tecnologia de transformá-lo em orgânico é muito viável. E quando a gente fala isso, não é só para vaca, para suíno, para aves, né? Agora que a gente está no meio dessa pandemia aí, eu tenho certeza não, né? Eu acho que muita gente deve ter procurado aqueles suplementos de farmácia, que vem um monte de mineral e etc. E se você olhar lá na composição e ver lá óxidos, sulfatos, que são minerais na forma inorgânica, dificilmente seu corpo vai incorporar ou vai aproveitar aquilo de maneira eficiente. Só para vocês terem uma ideia, a média desse coeficiente de absorção de microminerais na forma orgânica para vacas de leite, isso não é o Daniel que está falando, é dado do NRC, é coisa de entre 10%, 15% e 20%. Ou seja, o animal come 100, ele aproveita 15%, 10%. Então é muito pouco, né? Então, por causa disso que a gente precisa tentar arrumar maneiras de fazer com que as vacas tenham a ingestão de minerais de maneira mais eficiente, tá? Então esse que é o grande objetivo do mineral orgânico. Então, assim, entendendo primeiro, quando a gente entende, né, primeiramente essa questão do mineral orgânico,
Então, basicamente, né, a gente está falando de juntar um mineral qualquer com uma outra molécula orgânica para que a absorção disso se torne mais fácil. A base do negócio é essa. E aí você tem... Não, desculpa. Não, é legal, só pegar no gancho, é porque quando se liga, existe uma gama grande de moléculas que se ligam a esses minerais. Tá? Então, a grande maioria dos minerais orgânicos, elas são ligadas a pequenas frações, né, de proteína. Na verdade, são aminoácidos ou peptídeos que geralmente são ligados a esses microminerais. Tá? Esses daí são os mais comuns e eficientes que tem. Entendi. E o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui com outra área para poder você traz para a gente para a sua área. Quando a gente vai comprar um saco de semente de milho, por exemplo, esse saco de semente de milho, a cada tecnologia que a gente incorpora nele, ele vai encarecendo. Esse aqui é contra tal lagarto, esse aqui é contra tal lagarto, esse aqui é resistente a Roundup, esse outro é resistente a não sei o quê, e etc. Vai se incorporando tecnologias ali, umas voltadas para a produtividade, outras para resistência, assim por diante. E isso vai crescendo. No mineral, eu acredito que nós estamos falando de coisas semelhantes. A gente vai incorporando novos aditivos, novas tecnologias, novos objetivos a partir daquele mineral, e isso vai encarecendo o produto. Você lembrar na minha cabeça que vai falar o que nós temos hoje de tecnologias que estão sendo incorporadas no mineral, além do orgânico, que nós já falamos aqui, o que mais que nós vamos incorporando de tecnologia no sal mineral que ele vai encarecendo? E que, obviamente, vai ficando, né, tende a trazer novas oportunidades aí, trazendo de melhoria para o produtor de lutar trabalho. Então, isso aí é legal porque a quantidade de informações que aparece, né, Ronaldo, é muito grande. Porque o que está aparecendo? O que ele tem como opção de comprar ali? Porque ele está pagando por tudo que está ali dentro daquele saco de núcleo, de mineral, né? E aí hoje a gente tem, para a vaca de leite é extremamente comum ter produtos tamponados, né? Ou seja, o uso de tamponantes. E aí a gente tem tanto a base de bicarbonato, óxido de magnésio, como utilização de tânio, né? Daí vem alguns para melhora da eficiência ruminal, como ionóforos, óleo essencial, leveduras vivas, que vão ajudar a melhorar a fermentação ruminal também, né? Assim como a ureia protegida, que é o caso do Optigen. A gente já falou dos minerais orgânicos, mas a gente dos adsorventes, né, que vão ajudar muito a minimizar os problemas causados por intoxicação, tá? Por uma má qualidade dos alimentos, seja da forragem ou do concentrado. E a gente também não pode esquecer de inoculantes que estão, às vezes, só nos volumosos, só na dieta, como é o caso de inoculantes para silagem ou ácidos orgânicos, né, como o ácido propiônico, que também estão aí no mercado para serem utilizados. Agora, existe uma coisa, e você falou de analogia aí, como no caso do milho, eu gosto de levar um pouquinho para o carro também, Ronaldo. Fica mais fácil para o pessoal entender, né? O brasileiro é tanto apaixonado por carro aí, vamos falar assim. Já tive um probleminha de conexão lá com o Daniel. Enquanto ele voltou, agora eu voltei a ouvir. Nós paramos onde você disse assim, que gostaria de fazer uma analogia com o carro. Porque quando você vai comprar um carro, a gente também tem lá, vamos imaginar que o carro, a gente tem várias opções de motor aí na hora de comprar o carro, né? Ou seja, a genética que você vai utilizar, isso aí tudo. Agora, ao mesmo tempo,
a gente tem lá a opção de escolher se vai ter vidro elétrico, se não vai, ar-condicionado, se a direção vai ser hidráulica ou elétrica, e assim por diante, né? Ou seja, tudo isso, se vai ser a diesel, se vai ser gasolina ou flex, né? Ou seja, a gente tem várias opções e todas elas trazem algum benefício a mais. Algumas de conforto, outras de eficiência, né? Então a gente precisa tentar trabalhar para escolher aquilo que é mais adequado para a fazenda, em cima do que a pessoa precisa, né? Ou seja, ar-condicionado. Talvez todo mundo goste de ar-condicionado, mas é óbvio que em regiões mais quentes a necessidade é muito maior, concorda? Então a gente precisa entender aonde e como adequar esses aditivos para que o tiro seja certeiro, ou seja, para que o investimento seja bem feito e seja pago de maneira mais eficaz. Não, show de bola. E vocês vão falando aqui sobre os aditivos, né? Eu fui aproveitando a oportunidade, fui anotando, que a partir daí pode surgindo alguma dúvida. Queria convidar o pessoal que está nos assistindo, que se quiser fazer alguma pergunta aí, esteja à vontade, pode fazer a pergunta nos comentários, pedir a ajuda da Silvia, se estiver nos assistindo aí, coletar alguma pergunta que às vezes a gente deixar passar, ela não deixar passar aí e estiver nos assistindo, dá o suporte para a gente não deixar de responder ninguém. Eu fui registrando aqui de uma forma bem rápida, né? Você falou dos tamponantes, falou dos ionófilos, falou das leveduras, da ureia, falou dos absorventes, falou dos ácidos. E em relação à fonte, tipo de fonte dos minerais, influencia significativamente na tecnologia do produto? Exemplo, existe uma fonte diferente de cálcio, uma fonte diferente de fósforo, magnésio, alguma mais significativa que vai impactar na qualidade do produto? Entendeu? Eu estou pensando assim, algo mais significativo. Essa fonte aqui, ela muda significativamente a qualidade do produto e às vezes, consequentemente, do preço. Uhum. Entendi. Existir as diferenças, elas existem, sabe, Ronaldo? Não é tão simples da gente entrar nesse métier, porque são pouquíssimas as empresas que estão no mercado e a gente não consegue diferenciar isso em rótulo. Tá? O que eu estou querendo dizer? O cliente, dificilmente ele vai conseguir identificar os macrominerais, tentar diferenciar se ele vai ter uma melhor absorção, se não vai, quando está trabalhando com macrominerais, tá? A não ser que a gente esteja falando um pouquinho do magnésio, existe uma diferença bastante significativa quando a gente fala de magnésio, porque o sulfato de magnésio ele tem um coeficiente de absorção maior do que o óxido de magnésio, mas é bem raro a gente encontrar alguma empresa que trabalha com sulfato de magnésio, por exemplo, porque os níveis, a concentração de magnésio no produto é menor do que o do óxido, e o óxido também apresenta um efeito tamponante, então acaba sendo bem mais interessante para a indústria e, por consequência, para o produtor trabalhar com óxido de magnésio. Agora, existe uma outra informação falando de fontes e ainda falando de mineral na forma inorgânica, de que todo mineral, todo mundo aqui já ouviu falar alguma coisa de metal pesado, por exemplo, né? E isso faz mal para a gente, é ruim, né? Isso gera câncer, e para a vaca também não é diferente, né? Também faz mal. E aí a gente pode relacionar uma coisa que é interessante, é que quanto mais óxidos a gente trabalha, a chance de ter mais contaminantes é maior. Tá? Então, por exemplo, um óxido de zinco contra um sulfato de zinco, a chance é de que o óxido de zinco tenha mais contaminantes do que o sulfato de zinco. Tá? E isso é uma generalização. Óbvio que a gente corre sempre um risco de cometer algum equívoco, mas no geral a contaminação dos óxidos é maior do que dos sulfatos. Tá? E aí depois a gente vai ter diferença das tecnologias dos aditivos. Porque existe mineral orgânico complexado com um aminoácido, existe mineral orgânico complexado com uma cadeia de carboidratos, como se fosse um açúcar, né? Existe
ligado a ácido propiônico, existe ligado a levedura, existe ligado a peptídeos, né? Ou seja, pequenas cadeias de peptídeos, tá? Então, e a consistência de produção, né? O controle de qualidade entre as empresas. E aí isso é importante a gente olhar sempre, sabe? Você considera uma estratégia viável um produtor comprar um mineral mais de combate e comprar você me falou o nome, mas agora eu não estou lembrando bem, um mix de produto da Altec para fazer um enriquecimento desse produto, seria uma estratégia possível de ser feita? Ou alguns, às vezes, alguns que às vezes tiveram um suporte para lá ingredientes, mais um mix de produto. Como é que é o nome daquele produto vocês mesmos? Tem um mix mais famoso. O Milk Sac X. Como é que É o chama? Milk Sac X. Milk Sac X. Ah, tá. Então, assim, vê um mix de tecnologias, um mix de leveduras e tal, e dos minerais orgânicos também, certo? Certo. Então, assim, isso daí é uma estratégia interessante. A pergunta é interessante, Ronaldo, porque, na verdade, ela é muito utilizada por muita gente. Ou seja, tem muita gente que trabalha com núcleo. Ao invés de, os núcleos completos, geralmente eles têm aí a inclusão recomendada entre 5% e 6%. Mais comum é de 5%. Porque esse produto, geralmente, ele já é tamponado, ele já tem algum outro aditivo e assim por diante, né? E aí a gente... é muito comum o produtor, às vezes, trabalhar com um núcleo de 3% ou 4% de inclusão, que ele não tem tamponante, ele tem um pouco menos, às vezes, de tecnologia, e ele complementar com esses blends de aditivo, como é o caso nosso, do Milk Sac X, ou do Almix Leite, né? Que é um outro blend que a gente também tem, que pode ser trabalhado, sabe? Então, eu vou até anotar, porque agora eu vou falar blend a semana inteira. Mas semana que vem inteira. Era o nome que eu estava procurando. Não, é isso mesmo. A mistura, né? Ou seja, é um combinado de vários aditivos no mesmo produto, né? Para ajudar no desempenho, na saúde dos animais. Então essa é uma estratégia, porque às vezes o produtor consegue comprar um bicarbonato por fora melhor, ele quer ter a garantia de que os níveis de levedura, de adsorvente são exatamente como deveria ser, então ele acaba preferindo colocar esses produtos por fora. Entendi. É muito comum isso acontecer. Eu já ouvi de algumas pessoas que essa combinação do núcleo de inclusão menor com o blend, ela está gerando um resultado melhor do que o núcleo de inclusão alta. Isso procede e resultado para a vaca e em custo, está acabando ficando mais barato. Isso procede ou não procede? O resultado é surpresa, o resultado é só de um lado. Como é que você vê isso em termos de preço e benefício? O que é o grande negócio, Ronaldo? Aditivo não é igual roupa, igual relógio, celular, que tem a marca lá de preferência, tem quase que torcida, né? Tem fã, não. Só que existe marca. Por que existe marca em aditivo? Porque como a gente lida muito com biotecnologia, isso não é fácil para qualquer empresa, para qualquer indústria fazer, principalmente em grande escala. Então, quando a gente fala, quando se coloca, por exemplo, em rótulo de produto, a gente já viu, é óbvio que tem um monte de indústria super séria, mas também existem aquelas que, nós estamos na América Latina, né? Infelizmente, existem aquelas que simplesmente querem falar que tem aquilo. E eu vou falar de uma coisa que não é que a gente nem trabalha dentro da Altec, mas é muito comum, por exemplo, em biotina. A pessoa vai e faz um produto que contém biotina. Então coloca, às vezes, até no nome do produto, né? Não sei o que, bio. Né?
só que a vaca precisaria de 20 miligramas animal dia. E lá o produto vai fornecer 5, 10. Ou seja, essa subdosagem, muitas das vezes o produtor fica esperando que vai acontecer um resultado e na realidade não acontece. Ou, igual a gente estava comentando de mineral orgânico, a empresa, às vezes, por uma questão de custo, opta por produtos, por matérias-primas ou por minerais orgânicos mais baratos, né? E sem ter pesquisa, sem ter controle de qualidade. Então, na realidade, esse que deveria ser um mineral orgânico com um plus para esse produto mais caro, muitas das vezes ele não é. Então, esse é um dos... E coloca um blend como esses, igual a gente falou, como o Milk Sock X, ele tem a certeza de que está vindo de uma empresa idônea, que trabalha com muita pesquisa e que ele está colocando a quantidade correta. Certo? Aí, a única coisa que a gente precisa se atentar, porque nem tudo na vida são só coisas boas, é de que essa fazenda, quando vai colocar aditivos, ela tem que ter qualidade de mistura. Qualidade de mão de obra para fazer esse fornecimento. Tá? Por quê? Porque são produtos de valor agregado alto, é um investimento bom, se pagam, só que a gente também não pode dar o luxo de a pessoa que está manejando lá na hora de bater a ração, de errar. Ou de não colocar, ou de colocar uma dose muito alta, uma dose muito baixa, você entendeu? Ou seja, a fazenda precisa estar preparada para fazer isso. Porque se ela não estiver preparada, essa mistura do núcleo de menor inclusão, de menor tecnologia, com aditivo por fora, pode ser que ele seja pior do que o núcleo cheio, sabe? O núcleo completo. Então, um produto pequeno no todo da dieta, se tiver uma pré-mistura, ele não consegue distribuir também, tem que tomar cuidado. Exatamente. Entra no começo do lote, entra uma quantidade grande, no final não tem nada, né? Exatamente. Vacilos assim que acabam acontecendo, né? Não é produto que distribui com colherzinha e tal. Não. E você sabe que é muito comum, né? Assim, eu não sei se tem alguém do Sul aí assistindo, mas assim, no Sul do país é muito comum as pessoas ainda trabalharem e gostarem muito. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, às vezes até um pouquinho do Paraná, mas de trabalharem mesmo com uma conchinha, um copinho lá e fornecendo os aditivos por fora. Mas é trabalhoso, né? Se ainda fizer assim, ainda não consegue garantir, às vezes não consegue garantir inclusão. Agora, não, o negócio de tentar distribuir com um saco aleatório no lote aí por cima. Não dá. Aí é mais complicado. Quando nós estamos falando de canzil, né, que é individualizado, às vezes até faz sentido para um pequeno produtor, esse tipo de controle fica até refinado. Mas nós estamos falando do pessoal aqui, só para a gente interagir com o pessoal, nós temos duas perguntas aqui. Uma é sobre a utilização das algas como tamponante. O litotano calcário e alga, isso é mais ou menos a mesma coisa? Como é que funciona isso? A gente está falando da mesma coisa. Nem toda alga é litotânio, né? Ou seja, mas o que vai outras tecnologias. A alga que reserva litotânio, é isso? O que tem a função como tamponante é o litotânio. Tá? Eu falo porque começam a surgir outras tecnologias baseadas em algas, como tecnologia para absorvente de micotoxina, ou como fonte de óleos, tá? de óleo essencial, não de óleo essencial, mas como fonte de gordura mesmo, ômega 3, que é importante também, que é proveniente de alga. Só que são algas diferentes. Tá? Quando a gente fala do litotânio, ele é uma alga marinha e que é extraída do mar e tudo, e que ele tem uma biodisponibilidade teoricamente maior em relação aos minerais que estão sendo fornecidos através dele também. Tá? E aí ele tem uma capacidade de ajudar a tamponar o rumen. Só que geralmente a gente trabalha, usando a palavra de novo, né, Ronaldo, os blends, ou seja, com a mistura entre o litotânio, o bicarbonato e o óxido de magnésio para fazer um tamponante bastante eficiente. E que é uma mistura bem interessante, viu? Porque o litotânio também é uma boa fonte de cálcio e colocar todos os produtos que precisam dentro do produto, mas tem que caber dentro do saco, ou seja, tem que... E aí, nesse caso, ele tem a função
de ajudar no tamponamento e ainda tem uma boa concentração de cálcio. Então ele encaixa muito bem industrialmente, sabe? Ou comercialmente nas formas. Então, assim, acho que nós conseguimos responder aí para o pessoal que, de fato, né, o uso da alga através do letão calcário tem sido uma tecnologia atrativa, de alta disponibilidade, no caso, é o que tem de top sobre tamponante, podemos falar assim? O que acontece assim, ó, o bicarbonato ele tem uma eficácia muito grande também, sabe? Não é que o bicarbonato não estava dando mais certo e precisou se inventar uma nova tecnologia. As dietas com bicarbonato funcionam super bem também, tá? Ou seja, não é crucial só usar o litotano, mas ele é uma boa opção, sabe? Ou seja, ele é uma boa opção exatamente pelo que eu falei. Porque ele ajuda no tamponamento e ainda trabalha com bom fornecimento de nutrientes também, sabe? Principalmente macromineral, que é o caso do cálcio. Show de bola. Nós temos muitas pautas para tratar, eu vou avançar. Em relação ao tamponante aí, eu achei interessante aí, estou satisfeito. Acabou de fazer uma pergunta aí, né? Nós estamos passando por um período difícil em relação a custo, e a gente enxerga aí a ureia como uma oportunidade para redução de custo. Fala para a gente um pouco do paralelo entre a ureia protegida e essa ureia convencional e o uso do nitrogênio não proteico aí, os ganhos que você tem nisso aí, experiência de vocês em redução de custo de dieta, qual que é o ganho que a gente tem ao incorporar nitrogênio não proteico aí? Você tem ideia de valores? Quanto você conseguiria bater por vaca dia, por exemplo? Ou por litro de leite, não sei, comparando nesse sentido aí, em relação à redução de custo através do uso da ureia. Vamos pegar, primeiro conceituar um pouquinho. A gente tem que relembrar sempre de que vaca é um ruminante, né? Ou seja, e para isso ela tem uma baita de uma vantagem em relação às outras espécies, que é de aproveitar os nutrientes provenientes da fibra, né? Ou seja, dos volumosos e assim por diante. E aí, quando a gente fala dessa fermentação ruminal, é importante entender que a fonte de nitrogênio não proteico ela é crucial para aumentar a população de soldados que vão digerir essa fibra, que são as bactérias fibrolíticas, correto? Por quê? Porque esse grupo de bactérias que digere fibra, eles têm a capacidade de utilizar esse nitrogênio não proteico, ou seja, o nitrogênio que não é proveniente da proteína de origem vegetal, né, que é o caso da ureia, ou da ureia protegida e assim por diante. Por que essa conceituação é importante? Porque quando a gente vai falar de proteinados para a época da seca, esse conceito está muito bem estabelecido em boa parte dos técnicos, das fazendas, das regiões, né? Por quê? Porque caiu a disponibilidade de volumoso, né? A qualidade também diminuiu, e a gente entra com a fonte barata, que é a fonte de nitrogênio não proteico, e que também é tudo que o rumen precisa para digerir aquela fibra de baixa qualidade, tá? Agora, e se a gente está falando de uma dieta de maior produtividade, será que o animal continua precisando? Sim, continua precisando, porque ele está ingerindo uma quantidade de dieta de fibra muito grande. Então ele continua precisando de nitrogênio não proteico. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente encontra pessoas que dizem que vaca não precisa de ureia. Ureia é comum, né? Mas com toda humildade, dificilmente eu faria uma dieta sem ureia. Porque é um produto extremamente barato, a gente tem que pensar em custo, tem que pensar em eficiência, e isso traz mais produtivo, mais eficaz, quando existe essa fonte de nitrogênio proteico. Só que a ureia comum, ela tem um problema de liberação super rápida, né? Para quem já misturou ureia na água para corrigir cana ou para gelar cerveja, o que quer que seja, sabe que ela derrete rapidamente, ou seja, ela gela a água ali rapidamente, tudo.
Ou seja, ela libera muito rápido. Então, o aproveitamento também não é o mais adequado. E aí eu volto a fazer um outro paralelo com a agricultura, né? Ou seja, todo mundo sabe que se eu jogar ureia num dia quente, a perda por volatilização também vai ser alta. Será que isso não acontece dentro do rumen? Esse desperdício de nitrogênio? Ele também acontece. Então, por isso que na agricultura tem adubação de cobertura com ureia protegida e na nutrição animal tem a ureia protegida para que garanta uma liberação mais controlada, tá? E aí o que você falou é que quando a gente fala de utilização para vaca de leite, ele acaba tendo uma grande utilização por melhorar essa eficiência ruminal de aproveitamento da fibra, da dieta, mas também, em boa parte das vezes, por melhorar a questão de custo. Tá? Então, estou olhando para baixo aqui só para ajudar a fazer umas contas aqui. Mais, 37. Se a gente for considerar os preços atuais, Ronaldo, de insumo, a gente está falando aí de milho bastante caro, de soja muito caro, ureia muito cara, Optigen caro, ou seja, os insumos estão muito caros e isso é um problema para o produtor de leite, né? Então é preciso otimizar isso. O uso do Optigen na experiência nossa, para resumir a conversa, ele vai gerar nos preços de hoje aqui uma economia, se for substituir parte do farelo de soja, em torno de 10 a 20 centavos animal dia. O que parece pouco, mas na realidade, se você considerar aí 50 vacas em lactação, é um número razoável, né? Ou seja, a gente começar... Leite a gente precisa contar centavos, né? Então, cada centavo ele é importante para a produção de leite. E aí, às vezes, o produtor pode ajustar um pouco melhor a dieta e ainda ter alguma economia. Não, com certeza. Não, interessante aí. Então, acho que nós respondemos aí nosso amigo, nossa amiga, Jéssica. A Jéssica Mara. Obrigado pela pergunta, Jéssica. O Jonas para com a gente, ele fez a seguinte pergunta: se ele consegue encontrar os blends da Altec em lojas ou se ele precisa de buscar isso apenas junto de um representante Altec. A gente tem distribuidores, né? Geralmente não são produtos de loja, não. Então, a gente tem distribuidores, então, em boa parte do país a gente tem algum distribuidor. Aqui no sul de Minas, está aqui com a gente a Priscila e o Rafael e o Guilherme, eles estão aqui, eles atendem boa parte das regiões do pessoal. Sapeca o telefone aí, os meninos. Bom, eu queria que você falasse para a gente agora, acho que ainda não... E isso, a Jéssica falou assim, isso faz queda no pH ruminal. Ela citou sobre baixar pH ruminal. Não sei se ela estava querendo fazer uma pergunta, né? Se a ureia faz baixar o pH ruminal. Eu acho que, na verdade, é o contrário, né? Gera uma alcalose. Né? O que a gente pode fazer de analogia, não sei se era isso que ela estava querendo falar, mas o que a gente poderia fazer de analogia com o pH ruminal é porque tanto a amônia quanto o pH ruminal, eles têm picos, oscila, né? Ou seja, os animais têm um hábito alimentar. Se a gente pegar pesquisas aí de comportamento alimentar, mesmo que sejam fornecidos 3 vezes ao dia, os animais têm os horários preferidos de alimentação. Então, logo depois de se alimentar, geralmente existe uma queda do pH e também existe um aumento de amônia. Tá? Ou seja, aquela dieta está sendo digerida, então está sendo liberada amônia e está sendo diminuído o pH. Tá? Então isso acontece. E o que a gente precisa ter sempre em dieta, principalmente quando a gente começa a refinar um pouquinho mais a dieta, é um equilíbrio dessa fermentação, para que exista uma estabilidade dessa liberação de amônia dentro do rumen, ao mesmo tempo que o pH também não pode ficar oscilando demais. A gente tem que ter também uma estabilidade um pouco maior para ele. Não, beleza. Eu queria que você falasse para a gente quais os ganhos que um produtor teria com a inclusão de levedura na dieta. Vou colocar isso para aqui.
Então, uma explanação rápida, o que é isso, né? O que é levedura? legal. O pessoal tem uma ideia do que é e qual seria a vantagem de inserir isso na dieta. Bacana. Não, e é bom porque tem a ver com essa saúde ruminal que a gente estava falando, ou seja, o uso da levedura, a levedura, Ronaldo, a gente sempre tem que trabalhar com aquilo que é testado, né? E eu acho que o aditivo mais testado no mundo provavelmente foi para vaca de leite, deve ter sido a monenzina, né? Que é um ionóforo que trabalha também dentro do rumen. Quando a gente fala da levedura, eu acredito que seja o segundo mais estudado, tá? A levedura nada mais é do que um organismo vivo, então é um micro-organismo, é um fungo de uma célula só, tá? Então a gente não enxerga facilmente assim, é possível enxergar ele em microscópio, com tranquilidade, mas quando a gente trabalha com a levedura, a gente está querendo provocar um ambiente dentro do rumen mais saudável para a vaca, tá? E a levedura ela precisa estar viva para isso acontecer, tá? Ou seja, ela chega dentro do rumen para causar os melhores efeitos que a gente espera, ela precisa estar viva porque lá dentro do rumen é uma câmara de fermentação. Então imagina, para quem já mexeu com algum tipo de fermentação, seja qualquer um aí de bebida, o que quer que seja, Cerveja de cachaça aí, né? exatamente. Então, o que acontece? Aquilo ali a gente tenta tirar o oxigênio, né? A gente não quer muito oxigênio ali, o que a gente quer é que exista uma fermentação, o rumen também, para que ele funcione da melhor maneira possível. E a levedura ela tem a capacidade de consumir esse oxigênio, ela gosta de oxigênio. Então ela melhora o ambiente para essa fermentação. Quando ela melhora o ambiente para essa fermentação, o que acontece? Mais soldados, né? Mais trabalhadores ali, mais bactérias vão aumentar dentro do rumen. Na hora que elas aumentam, melhora a digestibilidade da dieta como um todo. Tá? Então, esse é um dos caminhos da levedura para a dieta de vacas leiteiras. Só que existe um outro, né? Dentro do contexto, acho que vai agregar, desculpe ter te interrompido, mas eu vou agregar na pergunta. Eu posso afirmar, com esse aumento do exército que você disse de micro-organismos aí, sendo que a proteína microbiana ela é a principal fonte de proteína para a vaca. Eu posso afirmar que eu vou ter um aumento do fornecimento de proteína para a vaca como consequência, e como consequência eu acabo tendo um aumento de proteína no leite se eu usar levedura. Isso é um fato comprovado? Aumento de sólido, de uma forma geral, é um fato comprovado já? Deixa eu responder em duas partes, então. A primeira é porque a outra uma parte eu vou responder agora, a outra eu vou complementar com um comentário que viria a seguir, mas que acho que encaixa exatamente nisso que você perguntou. Em relação ao aumento da proteína microbiana, sim, é correto afirmar que isso vai chegar mais proteína no intestino e, por consequência, isso vai ser super benéfico para as vacas. Tá? Então, está corretíssimo o conceito. Só que isso não necessariamente reflete em aumento de proteína no leite. Tá? Isso não existe nada muito consistente em relação ao uso de levedura, aumentando o teor de proteína no leite. Por quê? Porque existe um efeito de diluição também, Ronaldo. Ou seja, ao mesmo tempo que ela aumenta a quantidade de proteína produzida animal ao dia, ela aumenta o volume de leite. Então, os teores não tendem a aumentar, mas a produção de leite, sim, com o mesmo sólido. Nós deu um tiro num lugar e acertou no outro que atraiu, né? Interessante, tá? Uma informação importante aí. Exato. Então, assim, essa questão ela é super importante por causa disso. Agora, não tenham dúvida, tudo que é para melhorar rumen vai aumentar a proteína e vai aumentar a gordura. Tá? Assim, rumen sólidos bagunçado é sinal de rumen bagunçado. Ou seja, sólidos baixo ou gordura invertida pode ir direto no rumen, tentar trabalhar de alguma maneira melhor essa dieta, porque vai dar problema. Existem alguns problemas na fazenda que estão gerando isso. Tá? E aí, complementando em relação ao que você falou da gordura,
A levedura, ela consegue, quando ela está lá dentro do rumen, estimular grupos de bactérias que consomem um ácido que gerar a famosa acidose, né? Quando o animal está com acidose, diminui a digestibilidade de fibra, diminui o teor de gordura, tá? Não só por causa da digestibilidade da fibra, mas outros motivos. O fato é que a sequência é essa, tá? E aí, no caso da levedura, ela ajuda o tamponante. Entendi. Tá? Por quê? O tamponante ele faz uma reação química, né? Para quem gostava de química lá, fazer titulação, de tamponar, aquela coisa, é isso que o tamponante faz, tá? Tentar tamponar. No caso da levedura, ela estimula um grupo de bactérias que não deixa esse ácido se acumular dentro do rumen. Ele está consumindo para não ficar muito, para não baixar muito o pH. Acaba tendo uma ação indireta de tamponamento. Isso. E aí você tem um efeito interessante em relação à digestibilidade de fibra e, por consequência, de teor de gordura também com o uso da levedura, sim. Tá? Então, levedura aumenta a produção de leite, é o resultado mais significativo, aumenta a ingestão de matéria seca e deixa mais estável por causa dessa saúde ruminal melhor. Então, fazendo analogia de novo aqui, a pessoa quando vai para uma festa, né, e às vezes exagera na cachaça, na carne, no pão de queijo, o que quer que seja, no dia seguinte ele não quer tomar café da manhã. Né? Ou seja, é como se tivesse como a vaca com acidose lá. E aí chega à tarde, está morto de fome, come igual um louco, ou seja, aumenta o consumo, e aí depois tem problema digestivo de novo, ruim para a produção de leite. É ruim para o rumen. E aí, quando a gente tem uma estabilidade ruminal maior, e isso é gerado muito claramente pela levedura, os resultados também vêm de uma maneira significativa. Então, aumento de produção, consumo de matéria seca, digestibilidade e com aumento de teor de proteína também pode ser interessante. E essa fixação da calibração do rumen, vamos falar assim, né? Você fazer uma calibração maior e evitar essa oscilação, eu acho que acaba tendo dois reflexos muito importantes do ponto de vista nutricional, que é o impacto em sanidade e também o impacto em reprodução. Quando eu falo em impacto em sanidade, eu estou falando assim, problema de carne, aquelas diversas questões indiretas que vêm aí dentro de uma vaca que está com problema nutricional. Essas questões a gente começa a podar isso, né? Exatamente. Quando você... a gente falou um pouco da levedura, mas isso aí dentro do contexto do blend, eu acho que não gasta nem comentar, né? Que esse pacote tecnológico que tem no blend aí, ele vai ter um impacto muito positivo em relação aos sólidos. Você pegar esse mix de tamponante para acabar fazendo a vaca aumentar um pouco o consumo de fibra, né? Esse aumento do consumo de fibra vai ter impacto a capacidade de consumir celulagem de milho, especialmente aumentar no celulagem de milho, automaticamente vai impactar na gordura do leite, né? Eu tenho falado bastante disso, porque a gente tem recebido bastante cobrança, né? Não vou dizer cobrança, a palavra talvez não seja essa, mas estímulo muito grande das indústrias de laticínios, indústrias de queijo, falando sobre o que fazer para melhorar a sólido no leite, né? É uma discussão que as coisas estão cada vez mudando mais rápido. Exato. Acelerado. E laticínios, de uma forma geral, estão muito empenhados em resolver problemas, empolgar com essa batalha da contagem bacteriana. A pergunta bacteriana deu certo. Estão querendo agora ver como é que nós podemos fazer na contagem de células somáticas, nós podemos fazer nos sólidos. Então, nós estamos recebendo esse tipo de desafio. Então, eventualmente, eu tenho voltado nessa pauta, porque a gente tem se desafiado a isso. Eu estou dividindo isso com os produtores e técnicos que estão nos assistindo, porque ela é uma oportunidade. O laticínio está sensível hoje a conversar sobre melhoria de sólido.
Eles já entenderam que isso aí, digamos assim, para transportar a água lá no laticínio tem. Então, assim, essa pegada, para quem está no campo, né, essa abordagem ela é atrativa hoje. Seja você produtor, seja você técnico que está no campo e está assistindo, é uma coisa que encanta o laticínio. E nós precisamos, Daniel, de entender o seguinte: nós trabalhamos, você, nós trabalhamos para o produtor. E nós precisamos começar a orientar o produtor de uma coisa que ele ainda não percebeu, muitos ainda não percebeu. O laticínio, como se fosse o pai deles que tem que ir lá e bancar ele financeiramente. Ele está tratando o laticínio, às vezes, como fosse o vilão da história, etc. Ele é o cliente, a culpa nunca é do cliente. Assim, isso precisa estar... o que eu estou falando aqui é pouco populista, mas é realista, entendeu? Então, assim, você é produtor de leite. O que o seu cliente está querendo? Se você ficar ligado nisso, é isso que vai fazer o seu produto ficar mais caro, sabe? Tipo assim, o cara que vende, sei lá, o cara que vai vender cabeça aqui agora, assim, botina. Por que eu não estou gostando da botina? Eu quero a botina que ela não é resistente lá para trabalhar na roça. Então, o cara que tem botina para trabalhar na roça, se ele não fizer uma botina que for resistente, ele não vai vender. O produtor vai comprar uma vez, ela rasga rapidão e não compra mais. Entendeu? Então, assim, o cara da botina é que você está ligado com o que o produtor quer. O produtor vende para quem? Se ele vende para o laticínio, você fica ligado no que o laticínio é. O laticínio é o cliente dele. E muitas vezes não estão tratando o cliente assim. Sabe, fazendo um parênteses aqui, você vai chegar no restaurante, comprar alguma coisa no restaurante. Chega na porta do restaurante, barro, sujeira, tudo bagunçado, não tem acesso ao restaurante, você vai entrar no restaurante, está caindo, um perigo entrar nesse restaurante, tudo sujo, cheio de rato, barata. Você vai entrar, você chega na porta do restaurante e fala, não, vou embora, estou saindo. Né? A mesma coisa, o produtor precisa de começar a pensar nessas coisas, né, de atender o cliente. Mas eu quero tomar seu tempo em relação a isso, não. Se você quiser comentar... Não, é só um comentário que eu acho que é pertinente, é que quando a gente olha assim, o Brasil tem uma estrutura, né, os Estados Unidos tem outra, a Europa tem outra. Quando a gente fala, por exemplo, de Europa, a Europa tem um conceito de qualidade, de uma exigência muito grande, e acabam criando outras coisas para tentar organismo geneticamente modificado, né? Com pegada de carbono menor, ou seja, um monte de exigência que não necessariamente o produtor recebe por isso. Porque as indústrias não conseguem agregar valor a esse tipo de produto. Ou seja, se ele é ambientalmente adequado, se não é, se tem uma pegada de carbono menor ou maior, a indústria não consegue repassar isso para o produtor. Nem aqui, nem lá fora. Tá? Agora, quando a gente fala de teor de sólidos, CBT, CCS, essas coisas, cada laticínio tem a sua política de leiteira, e eu não quero entrar muito no mérito, mas o fato é que todos esses fatores, vamos pegar os 4 itens, gordura, proteína, CCS, CBT, elas trazem benefício para o produtor, independente do laticínio pagar por isso ou não. E quando a gente fala de sólidos, eu queria voltar ao que eu falei agora há pouco. Teor de sólidos bom quer dizer bom rumen funcionando também. Então, assim, não tem como produzir teor de proteína bom, ter um bom teor de proteína e um bom teor de gordura sem ter um rumen saudável. Tá? E aí, para isso, a gente precisa fazer as vacas ter um rumen saudável e, ao mesmo tempo, fazê-las produzir leite. Porque o grosso do pagamento também é volume de leite. A maior parte da negociação está em cima de volume, todo mundo sabe disso. E aí o restante dos sólidos vem com a saúde. Então, essa saúde ruminal ela é crucial para que o produtor consiga ter um nível de proteína e de gordura adequado. Ou seja, tem que ter produtividade para diluir todos os custos
fixos e, ao mesmo tempo, tem que ter um rumen saudável para que ele consiga produzir esses sólidos como é interesse da indústria, né? Do cliente, do produtor. Não, assim, concordo plenamente. Eu acho assim, leite de qualidade, ele é reflexo, ele é consequência de uma fazenda bem administrada. Você não consegue ter contagem de célula somática alta se você não guia bem bezerro, você precisa de substituir uma vaca, uma meteira, o bezerro tem que estar chegando, a novilha tem que estar chegando no lugar. Se você não tem uma boa nutrição, sua vaca não envelhece, ela fica mais tempo dando leite, TT lesiona o esfíncter dela, ela vai ter uma contagem somática, ela diminui o volume, concentra a célula somática. Então, assim, leite de qualidade é consequência da fazenda bem administrada, né? E tanto para sólido quanto para a parte de microbiologia. Mas eu quero explorar você mais no outro contexto aqui. Eu só fiz uma pergunta para não deixar de interagir. Eu não sei se você tem experiência com esse ingrediente da dieta. Perguntaram o DDG. Da destilaria, né, do milho, e ele começou a ser mais divulgado nos últimos anos aí com o advento das indústrias de etanol lá no Centro-Oeste, né? Principalmente Mato Grosso. E a verdade é que o brasileiro ainda está aprendendo a mexer com ele, mas é um alimento altamente difundido nos Estados Unidos, principalmente. Paraguai já trabalha há um bom tempo também. É uma alternativa interessante, acho que principalmente quando a gente pega essas altas de commodity aí. Óbvio que ele vai ter um perfil de proteína um pouquinho diferente, mas é sempre interessante a gente trabalhar com mais de uma matéria-prima também. A soja vai ter sempre o seu valor e a sua maior importância, só que é bom complementar e ter um concorrente, entre aspas, desses farelos proteicos para que a gente consiga ter outras opções também, né? Você lembra o teor de proteína dele? Então, varia muito de empresa para empresa, tá? Isso daí tem de 26, 27 até 30, 32. E aí a gente precisa entender, Ronaldo, uma coisa que é muito discutido lá fora também, que é esses teores de proteína, por exemplo, de subprodutos, eles são... A gente pega o farelo de soja, aquelas fábricas que monitoram o teor proteico, o farelo de soja varia a proteína. E às vezes o produtor não sabe disso, mas ele varia bastante. Só que é muito menos do que um DDG, né? Do que um outro produto que possa estar sendo trabalhado na fazenda. Tá? Um dia desse eu vi uma tabela do farelo de amendoim de 28 a 60. Eu falei assim, ó, precisa. Eu falei, e aí, assim, caramba, ajudou muito. E aí entra outra coisa que você falou aí, mas levantou a bola aí, eu vou cortar, mas porque além dessa variação que é problemática, porque, por exemplo, uma fábrica de ração, se não dá o teor proteico que ela estava falando por causa de um problema de matéria-prima, ela é multada pelo Ministério da Agricultura. Agora, a fazenda não. Quem no prejuízo, né? Agora, quando a gente fala desses produtos, aí você citou o farelo de amendoim aí, que nessa crise, acho que principalmente quem é pequeno produtor, acaba partindo para esse tipo de alternativa, porque um amendoim, por exemplo, ele é mais barato e tem um teor proteico maior do que a soja. Mas, novamente, isso não é à toa, né? Se ele fosse melhor do que a soja, com teor proteico maior, ele era muito mais caro do que a soja, ele não era mais barato. E um dos problemas está exatamente relacionado à qualidade e contaminação por micotoxinas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de matéria-prima que a gente insere dentro da fazenda, porque os problemas de imunidade, que vão acabar gerando problema por consequência em CCS ou qualquer outro tipo de doença oportunista que possa acontecer, reprodução e até mesmo a produção de leite, podem ser prejudicados pela inserção de um alimento altamente contaminado por micotoxinas, né? E assim, aproveitar que eu acho que se passa muito rápido esses bate-papos no Instagram, de 1 hora aí não dá para nada. Acredito que nós já estejamos aí com a hora
apertada. Deixa eu dar um confere aqui lá. Com certeza estamos. Agora 800. são 8 e Uhum. 6. A gente teve aquela queda lá, iniciou novamente. Então, eu acredito que a gente Uhum. vai ter aproximadamente aí mais uns 10 minutos. Eu queria que você fizesse um balanço para a gente aí sobre essa questão da presença de micotoxina nos alimentos, no geral da experiência de você em relação a isso, o efeito disso para os efeitos mais comuns disso nas vacas, né? Fala para a gente sobre a importância da micotoxina aí na bovinocultura leite, entendeu? O que isso traz de impacto e, na forma geral, hoje nós vamos prevenir isso e se eu estou diante de um alimento que tem problema, não posso jogar aquele alimento fora, como conduzir isso? O que pode ser feito? Uhum. A micotoxina, só para contextualizar, para aqueles que às vezes nunca... Tá? E aí, acho que todo mundo que trabalha com leite já viu fungo na silagem. Com certeza já viu fungo na silagem, já viu fungo no fubá, no milho, na polpa, ou seja, é algo que acontece com uma certa frequência. Quando existe o fungo, até tem um amigo de trabalho aqui que costuma falar que qualquer coisa que estresse o fungo, ele libera a micotoxina. E o fungo é um bicho muito estressadinho, ou seja, qualquer coisa estressa ele. Ou seja, qualquer coisa é motivo. E é um motivo também para ele crescer e se alimentar do local onde ele está. Essas toxinas, elas podem diminuir porque matam bactérias ruminais, por exemplo. Ou seja, se a gente falou bastante de rumen aqui. Então, matou bactéria ruminal, vai diminuir a digestibilidade do alimento, por consequência vai diminuir a produção. Então, isso pode acontecer. Também pode acontecer, e acontece com muita frequência, é a questão de gerar problemas reprodutivos, tá? Ou seja, muitas das vezes o veterinário que está indo na fazenda está lá fazendo de tudo, protocolo e treinamento com a equipe, e aí o produtor está xingando todo mundo, né? Tá xingando o vendedor do sêmen, que não emprenha, está xingando o funcionário que não consegue fazer as vacas emprenhar, o veterinário que o protocolo dele bastante a reprodução, gerando inclusive aborto em alguns casos. E aí a remediação disso é óbvio que passa pela prevenção, de fazer uma silagem bem feita, trabalhar com compactação adequada, fechamento de silo, tentar minimizar as perdas na superfície, na lateral, mas ao mesmo tempo seleção de matéria-prima, ou seja, da ração, do concentrado. Então, o uso, por exemplo, de cevada, amendoim, polpa, são coisas que, às vezes, o produtor precisa lançar a mão. Às vezes, sim. Não estou falando que ninguém pode usar esse tipo de produto. Principalmente polpa é um baita do alimento, né, que todo mundo trabalha e deve ser usado, sim. Só que a gente precisa ter a consciência de que esses alimentos também são bastante contaminados. Assim como o milho é bastante contaminado em boa parte das vezes. E aí, para isso, você precisa ter um controle de limpeza de vagão, de limpeza de coxo, né, de limpeza de misturador, de ração, tá? Adequação na hora de armazenar esses alimentos dentro da fazenda. Se não tem capacidade de armazenar, é melhor comprar pronto, né? O concentrado que tentar fazer em casa, porque senão o tiro sai pela culatra, tá? E aí o uso do adsorvente, ele vem exatamente para minimizar esses efeitos negativos, ou seja, ele acaba se ligando a essas toxinas e evitando que elas gerem prejuízo para os animais. Então, como consequência contrária, os benefícios do adsorvente de micotoxina, eles são o oposto do prejuízo, né? Ou seja, pode ajudar a melhorar a reprodução, a melhorar a produção de leite, a imunidade. Então a gente vê casos até de melhorar a CCS dentro dos rebanhos, porque melhorou a imunidade, que estava comprometida devido à quantidade de micotoxinas, e aí o adsorvente pode ajudar, tá? Estamos caminhando para finalizar. Vamos matar o raciocínio aí, né, Daniel? Então, pessoal, beleza. Vamos lá. Lembra aí de onde parou? Lembro. Foi porque o nosso tempo acabou mesmo, a prosa tá boa. Não, tranquilo. Vamos. Não, beleza.
Então, o que eu estava falando é exatamente que é a questão do seguro, ou seja, é algo que ninguém quer usar, mas não ter esse seguro, ele é bem perigoso, né? Ou seja, quem não tem depois se arrepende. O adsorvente é bem essa história, porque perder o animal, perder uma gestação, deixar a vaca repetir cio, aborto, são coisas que ninguém quer ter dentro da fazenda. Então acaba que é uma tecnologia que funciona mais como um seguro do que qualquer outra coisa, né? E aí, Daniel, aí assim, eu não sei se eu estou errado, e você me corrija, pelo que nós conversamos nos últimos tempos, eu estou entendendo que é mais atrativo a gente comprar um blend desse com essas tecnologias do que às vezes, digamos assim, eu quero comprar um produto para toxina só, não vou vou usar meu mineral aqui na minha, estou na minha aqui, estou usando meu mineral e não preciso de mais nada. Eu acho que vai acabar negligenciando alguma coisa para você diluir é mais difícil e tal. Eu pelo menos, eu não consegui enxergar muito sentido em usar isso separado. Se você vai adotar, não, eu vou partir para tecnologia e nutrição. Acho que é muito difícil a pessoa tomar a decisão de usar isso separado. Como é que você vê essa questão? Não sei se eu fui claro aqui no meu questionamento. Foi, sim. Eu concordo, Ronaldo, porque assim, o produtor precisa entender onde que estão os problemas. E o legal quando a gente fornece um blend como esse é que ele é um tiro de cartucheira, né? Ou seja, saber exatamente, todo mundo que está aí, está querendo, seja o produtor, o técnico, está estudando, está correndo atrás de informação, para descobrir o que é o problema da fazenda e tentar resolver. Mas quando a gente trabalha com, eu brinco aqui de um tiro de cartucheira, você dá um tiro mais amplo, né? Com tecnologias comprovadas, mas é algo que às vezes você mira ali e a sua chance de acertar é muito maior do que às vezes você pegar uma espingarda lá, uma sniper lá e tentar acertar só aquele item. Porque, na verdade, as fazendas nunca têm um problema só. E os problemas, eles nunca vêm sozinhos. Ou seja, sempre uma coisa está interligada à outra. Aquilo que você estava falando. Às vezes a mastite explica a rentabilidade da fazenda. Porque quando tem mastite, piora a reprodução, piora a produção, piora casco, piora a rentabilidade. Ou seja, está tudo interligado. Então, às vezes, enxergando um indicativo desse, você consegue ter uma visão legal da fazenda. E quando você usa um blend, você consegue atingir, às vezes, mais de um setor e, por consequência, o resultado ele é mais benéfico. E o que eu estou dizendo aqui, veja bem, acho que precisa ficar muito claro isso, né? Eu não acho que todas as fazendas devem usar uma tecnologia dessa. Nós todos temos que usar. Porque às vezes a pessoa ela está em momentos do negócio que ele às vezes grosserias ou está numa situação de fluxo de caixa apertado. A pessoa não está num momento que às vezes, muitas vezes o proprietário está preparado para utilizar aquilo, seja o ponto sob o ponto de vista da tecnologia, seja sob o ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, né? A pessoa não está preparada. Então, não é uma coisa que é para todo mundo. Mas a pessoa que reconhece que ela precisa de caminhar para um refinamento, que ela já avançou em genética, que já avançou em outras coisas, que cabe dar esse próximo passo para o refinamento, como que eu posso buscar determinada melhoria, como é que eu posso agregar agora em sólidos, eu estou avançado em contagem assomática, eu quero calibrar minha vaca, eu quero fixar a calibração, minha vaca está usando muito, minha vaca meu rebanho está com média de tanto, de repente vem uma zebra e tal, então, assim, eu acho, e isso que a gente está caminhando, eu acho quase que aqui minha mensagem mesmo, né, de caminhando para a finalização, é a minha mensagem para o produtor, para os técnicos que estão assistindo a gente, né, de que
Eu reconheço que isso não é para todo mundo, mas que quem está avançando e quem tem determinados desafios dentro da propriedade específica que reconhece esses desafios, deve começar a olhar para o que nós temos de tecnologia indireta hoje, que tem diversas oportunidades que podem agregar muito para as vacas, né? Eu acho que é isso. Eu falo, quando me perguntam a respeito de galpões, né? Um compost barn, um freestyle, etc. O produtor ele precisa passar várias fases, igual videogame, amadurecer, e eles precisam estar precisando daquilo. O aditivo ele também precisa estar precisando dele. Né? Não é por uma questão de luxo, é por uma questão de necessidade. Então, na medida que ele enxergou a necessidade, provavelmente é porque ele está pronto. Ou porque o erro é muito grande, igual a gente está falando de micotoxina, o prejuízo está muito grande, ou porque ele já passou as outras fases e está precisando daquele aditivo. Então, por isso que ele precisa ter a consciência, saber quais são as ferramentas para ele ir além. Né? Ou seja, para passar de fase, para conseguir um aditivo ali e conseguir dar um passo além. É isso aí. Bom, Daniel, eu queria. Acho que se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas. A gente vai caminhando então para o encerramento. Queria agradecer muito aí as suas contribuições, né? Muito justo, muito comunicativo e alegre para passar a mensagem. Assim, sempre muito satisfeito das reuniões que nós já tivemos a oportunidade de fazer. Lembrando aqui, o pessoal fez uma pergunta em relação a sólidos, se depende mais de nutrição ou se depende mais de genética. Eu estou com essa questão fresca na cabeça, Daniel, se você me permite eu comentar isso aqui que perguntaram e depois pode complementar, mas teor de... Então, assim, animais, isso quer dizer que a genética tem uma influência de em torno de 50% e a nutrição tem o ambiente promovido para o animal, o ambiente no qual o animal foi submetido, vai cuidar da outra metade, né? Chegando até no potencial que o animal pode chegar. Então, assim, basicamente, se eu colocar dieta focada em melhoria do solo num animal que não tem genética para isso, vai faltar uma parte, ele não vai responder tudo. Parte depende da genética e parte depende da nutrição. Ao mesmo tempo, se eu não fizer uma nutrição que tenha uma nutrição desequilibrada, que tenha um bom tamponamento, se o rumo da vaca estiver bem calibrado, se a gente não tiver uma boa inclusão de fibras, não vamos conseguir resultado em gordura. Então, ou seja, depende, praticamente é quase um negócio aí que vai depender dos dois, né? Praticamente não, vai depender tanto da genética quanto da nutrição, nesse caso, e até tem uma dependência aí semelhante dos dois, né? Eu gostaria de complementar alguma coisa em relação a essa pergunta, Daniel? Não, eu acho que é legal só de entender que no passado a maioria dos touros que vinham para o Brasil, as próprias centrais não olhavam para os teores de sólidos, então a gente acabou importando muito touro que não tinha realmente essa habilidade de transmissão. Agora, quando a gente fala de nutrição, eu acho que é interessante a gente entender que boa parte dos rebanhos são compostos por animais cruzados, mestiços, girolando, e aí a gente pensar em teores de proteína menor do que 3,2, teores de gordura menor que 3,5, 3,6, é um erro muito grave de nutrição. Ou seja, não poderia nunca estar tão baixos os níveis de sólidos como esse. Então, aí não é nem... Aí existe a questão de raças, de genética, é óbvio, dependendo da linhagem dos animais, mas quando a gente fala de girolando, é inaceitável trabalhar com índices menores que esse. Então, tem que realmente mexer na ambiência, na nutrição, porque o erro vai estar por aí. Mas a genética tem uma importância, como você falou, bastante importante aí para o teor de sólidos. E aí, assim, a gente
tem visto, né, aquilo que você tem falado bastante, que os problemas normalmente eles sobrepõem, né? Mas uma propriedade que passa por problemas financeiros, para estar apertado financeiramente, o produtor que passa a perder. A principal causa no Brasil é deficiência de volumoso. Uhum. Essa energia vindo do volumoso, a energia mais barata do que a energia vindo do concentrado. Então, Com certeza. ele, por produzir pouco volumoso, além dele ter esse problema de alto gasto com energia, que vai depender do concentrado, ele ainda acaba tendo os problemas inerentes a ter um baixo teor de fibra na dieta, né? Um baixo percentual de fibra na dieta aí, vai acabar comprometendo a saúde de rumen, vem aí problema de soda no leite e por aí vai, né? Todos os problemas que a gente conhece aí que estão relacionados a tem uma simples consequência, né? Ele acaba sendo um indicador dos problemas que o cara tá passando, né? Bom, o Daniel, eu acho que essa era a última pergunta que a gente tinha aqui. Queria que você desse aí suas considerações. Bom, primeiro eu já vou fazendo aqui, vou te agradecer muito, reforço os agradecimentos em nome da Companhia do Leite. Agradeço ao TEC, toda a sua equipe aí, pessoal que tem dado esse suporte aí para a gente. Reforço essa questão em que a gente tem convidado especialistas aqui para poder tratar de determinadas pautas com a gente, num contexto mesmo de levar informação para o produtor, e pedir encarecidamente, se vocês quiserem comprar produtos da Altec, que procurem a equipe da Altec. Nós não vendemos nada, a Companhia do Leite não vende nada, não seja assistência técnica, e tem conversado com as pessoas das empresas com o objetivo de mais de aprendizado mesmo, de conhecer os produtos, de conhecer, de ver, ouvir as pessoas e ajudar os produtores a aumentar o discernimento na hora de adquirir qualquer tipo de produto e ter mais conhecimento sobre o assunto. Nós não vendemos e não venderemos, pelo menos não passa pelo nosso radar no primeiro momento aí, vender nada, mas ter a parceria de vocês é gratificante, a gente agradece muito aí a contribuição. E esteja à vontade de fazer suas considerações. Muito a você, Ronaldo, e a toda a equipe aí da Companhia do Leite. E eu queria basicamente resumir de que o uso de tecnologia ele depende muito da maturidade da fazenda mesmo, igual a gente falou agora há pouco, mas o principal que avaliar o que está acontecendo dentro da propriedade, a gente consegue tomar uma decisão mais fácil. E é muito mais fácil também de entender se uma determinada tecnologia está sendo viável ou não dentro do nosso negócio, né? Então, por isso que tem que medir tudo, né? Óbvio que eu preciso interpretar, eu preciso ter tempo para avaliar isso, saber o porquê que eu estou medindo, mas meçam que essa é a melhor maneira de fazer o negócio tornar rentável, tá bom? E agradecer mais uma vez aí pela parceria mesmo com vocês, todo mundo que ouviu aí. Aproveita que eu estou vendo um comentário do meu amigo Tomer aí, para aqueles que não conhecem ainda, quiserem procurar o podcast, o Guilherme, Rafael e Priscila pelo apoio, e mais uma vez a Companhia do Leite pela parceria com a gente. Então, boa noite para todo mundo, né? Boa semana, saúde, nós mais estamos precisando nesse momento. Tranquilizar todo mundo que vai passar, vamos continuar mexendo com o leite, né? E acho assim, temos que virar essa parte, aproveitar esse tempo para conhecimento, aperfeiçoar mais, para poder voltar mais forte aí desse problema sanitário que estamos vivenciando.